Esse exercício ele diz o seguinte, que um determinado livro de física, ele tem um peso aqui, ó, de 10 newtons. Esse objeto está em repouso, apoiado numa superfície horizontal e rugosa. A palavra rugosa quer dizer que ele tem atrito. E o exercício nos fornece aqui o coeficiente de atrito estático, que é de 0,1, e o dinâmico, que é de 0,05. Lembrando que o coeficiente de atrito estático, ele refere-se àquela força que eu tenho que fazer para tirar o objeto da inércia. O que quer dizer inércia? Fazer com que o objeto adquira movimento. Depois que esse objeto já adquiriu um movimento, eu tenho o coeficiente de atrito estático. E o exercício pergunta qual deve ser a força mínima para provocar esse deslocamento. Então eu tenho aqui, pessoal, um livro de física. Esse livro aqui, ó, ele está apoiado sobre uma superfície. Ele tem uma força-peso que atua sobre ele aqui de 10 newtons. Então eu já sei que força-peso é igual massa vezes gravidade. Então nós sabemos então que 10 newtons é igual a massa que eu vou descobrir e a gravidade eu vou colocar como 10. Então esse livro tem 1 kg. Essa é a primeira informação que nós temos. Outra coisa, esse livro está em repouso. E eu venho aqui e aplico uma força para que esse livro adquira movimento. O mínimo de força que eu tenho que aplicar, pessoal, é para vencer essa força contrária ao meu movimento, que vai ser a nossa FAT, a força de atrito. Então eu tenho que calcular quanto vale essa força de atrito aqui, ó. Eu comentei na videoaula anterior com vocês na parte 1 que força de atrito é μ vezes A normal. Agora fica fácil eu calcular essa força de atrito. O problema aqui, pessoal, é saber qual coeficiente de atrito que eu uso. Se vai ser esse 0,1 ou o 0,05. Se eu quero a força mínima para gerar um deslocamento, então eu tenho que usar o de atrito estático, porque eu quero tirar ele da inércia. Então a força aqui vai ficar 0,1. A nossa normal vale 10, porque se a força-peso é 10 newtons, a normal também é 10 newtons. Que a gente já comentou. Multiplicando 0,1 por 10, isso aqui vai dar como resultado 1 newton. Tá? Esse é o valor da nossa força de atrito. O próximo exercício aqui diz o seguinte, ó. Temos dois blocos A e B. E esses blocos, pessoal, eles possuem massa de 5 e 10 quilos. Eles estão inicialmente em repouso, encostados um no outro. E eu vou e aplico uma força de 90 graus, 90 newtons, tá? E quero descobrir qual que é a aceleração gerada. A primeira coisa que eu acho interessante é você dividir esses blocos para calcular todas as forças que estão atuando sobre eles. Então você vem aqui, ó. Vamos colocar aqui os dois blocos, tá? Aqui eu vou colocar o primeiro bloco. Aqui eu vou colocar o segundo bloco, tá? Eu vou colocar essa força aqui, ó, do lado de cá, porque fica mais fácil de vocês entenderem aqui, ó. A pessoa tá puxando por aqui. Então eu tenho uma força vindo para cá, tá? De 90 newtons. Observe que eu não troquei aqui, ó, o sentido dela. Tá para lá, eu mantive esse sentido. Aí eu preciso lembrar que o bloco A está fazendo uma força sobre o bloco B. Quando eu empurro, essa força é chamada força de contato. Nós já discutimos nas aulas anteriores. E eu tenho uma outra força. Para toda ação, existe também uma reação. Tem uma força que o B exerce sobre o bloco A. Esse exercício aqui não tem nada de atrito, o exercício não falou que tem atrito, então é muito simples calcular a aceleração aqui, tá? Eu vou começar, se meu movimento está para lá, eu começo pelo bloco onde está o meu movimento, no caso o bloco B. Então eu lembro lá da segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual massa sobre aceleração. Como eu tenho dois blocos, eu vou fazer para o bloco A, B, a força resultante, e depois eu faço para o bloco A. Vamos lembrar aqui comigo, pessoal, o seguinte, bloco B, quantas setas eu tenho atuando no bloco B? 2, 90 e o F de AB.
Então, eu faço 90 menos F de AB, que é a força resultante, é igual a massa do bloco B, que é 10 quilos, vezes a aceleração. Eu estou seguindo essa fórmula aqui, ó. No bloco A, eu tenho o F de BA. Se aqui é negativo, essa daqui tem que ser positivo. É igual, porque elas vão ter que se cancelar, a massa do bloco vezes a aceleração. A massa do bloco A é 5 vezes A. Agora, vocês vão juntar. Cancela tudo que está antes do igual. Junta tudo que está antes do sinal de igual. Sobrou só o 90. E junta agora tudo que está depois do sinal de igual. 10A mais 5A, 15A. Então, o nosso A, pessoal, ele vai ficar agora 90 dividido por 15. Isso daqui vai dar como resultado 6. Então, resposta, 6 metros por segundo ao quadrado. Bora para o item B. No item B, eu quero saber a força de contato, a força que o bloco B exerce sobre o A ou o A exerce sobre o B. Para que você consiga descobrir, pessoal, essa força de contato aqui, ó, você pode usar qualquer uma dessas duas equações, ou a primeira ou a segunda. Vamos usar a equação mais fácil, e está na cara que a segunda é mais fácil, que diz o seguinte, que F de BA é igual a 5 vezes A. Ótimo. Eu tenho o valor dessa aceleração aqui, ó, que vale 6. Então, F de BA é 5 vezes 6. Eu tenho como resultado aqui 30 newtons, tá? Então, é isso que está acontecendo. Esse bloco, eu faço 90 newtons. O bloco A faz uma força de 30 nesse, e esse retribui com uma força de 30.